desejar-lhes umas festas felizes dentro das nossas e vossas parcas possibilidades e que o Sr. Gaspar nos permitir. Não me estou a referir ao Rei Mago com o mesmo nome, mas sim esse outro em que estão a pensar. Permitam-me agora que apresente e cumprimento os restantes elementos da mesa, Fernando da Costa, que fará a apresentação da obra, e o seu autor, de Padre Mário de Oliveira. Sobre o autor, que é já subejamente conhecido e reconhecido, deixem-me só relembrar que é presbítero da Igreja do Porto desde 5 de agosto de 1962. A partir de janeiro de 65 é também, ao mesmo tempo, jornalista profissional, hoje já na situação de reformado ativo. Por isso, ainda editor e diretor, desde janeiro de 2011, do jornal Fraternizar, um jornal online, sempre às segundas, sextas-feiras de cada mês. O seu percurso de vida presbiteral e de jornalista profissional é de todos bem conhecido como um percurso fecunda e melodicamente controverso. À semelhança do vento que voa, que sopra onde quer, ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Vive desde fevereiro de 2004 em Macieira da Lixa, onde, entre outubro de 69 e 21 de março de 1973, com 2 prisões políticas em Caxias pelo meio, foi o pároco com tudo de antipároco. Reside numa casinha arrendada, de onde irradia para todo o mundo via livros. Este é o seu 40º título, internet, Facebook, YouTube, mais de 1.300 vídeos, encontros ao vivo, lá onde é solicitada a sua presença e sempre que convidado, também na televisão. Resta-nos agradecer, muito obrigado pela vossa presença e, para não ocupar muito mais tempo, passo a enviar a tua palavra ao Fernando da Costa. Ora, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Eu fiquei um pouco surpreendido quando o Mário me convidou para apresentar o livro, porque eu não sou especialista nenhum em questões de religiosidade. Mas, enfim, sou um pouco. Estou mais ligado à questão do livro, da escrita, e principalmente a minha certificação, por isso que o Padre Mário me contactou. Este livro, Dia dos Salmos, quase que poderia chamar-se Os Salmos de um Humanista, porque Padre Mário é, sobretudo isso, um humanista, um espiritualista e um otimista. E hoje bem precisamos de um certo otimismo. A Daniel, a questão da religião, a religião é a libertação, é sobretudo a realização. Aliás, a religião significa a realização, a maneira de nos realidade de nos a realidade com o desconhecido, com o mistério, com a perseverança, etc. E essa realização entre as pessoas acho que só pode ser feita através do humor, da solidariedade e da cultura. Aliás, há uma grande afinidade na questão da cultura, porque há a cultura política, a cultura artística, a cultura literária, a cultura religiosa, a cultura científica, etc. E eu não disse, quem falava deste tipo de cultura e de importância, era o Jorge Serra, que era um escritor de grandes lutos do século português. Uma vez estávamos na casa de Ivan, na Santa Mónica, estava lá um professor, colega de Jorge Serra, que era assim um bocado isso, é que essa era uma coisa mas é que sabe, os americanos não são muito dados à cultura de Jorge Serra, não queria pagar o palavrão que era pagada, mas que os americanos só sabem de uma matéria.
altamente especializado nessa matéria. Mas ter atenção também tem uma faculdade à parte. E, portanto, este indivíduo, apesar de não fosse a parte do nosso não sabe o que faz a cultura. Mas esta exatamente, eu vou ler definições mais bonitas e conheço. Foi quando eu disse a cultura, e neste caso ela inclui a cultura como diversas componentes todas. Nomeadamente a cultura religiosa, eu considerava muito importante, embora fosse agnóstico, de qualquer maneira, sublinhava isso. A cultura serve para mostrar a nós próprios e aos outros que nós próprios e os outros somos melhores do que aquilo que nós próprios e os outros pensam que somos. Desse aspecto valorativo da dimensão espiritual e criativa do ser humano. Os poderes são tão preciosos em controlar, manipular a cultura ou autorizá-la e tentar desfazê-la. Este livro é, de facto, e fica muito surpreendido, a mostra, é um grande ato de cultura religiosa, e não só, de cultura ética, moral e de cultura estética. A escrita dele, se for natural, é deslumbrante. Aliás, está dentro desse dos escritos religiosos tem uma linguagem isso não contigo não corresponde à beleza e nem à inovação da linguagem. Eu penso que é descobrir. Deve ler aquilo que poder viver. E este livro está dentro desse território de grande exigência estética, ética, que também é estética. Talvez a estética não tiver uma ética, acaba por não servir de grande coisa. Depois, o livro está, a edição do livro é muito bonita. Acho que é um objeto muito sólido, mas muito evidente. Acho que aqui o editor e o designer estão com parabéns. É a questão de escrita. Há aqui uma coisa que eu achei muito difícil. Notável do autor. É quando ele se refere a um género, eu disse sempre, dois géneros, masculino e feminino, vão ver. Isso é muito interessante, é muito bem observado. E, por exemplo, eu gostava aqui de dizer uma coisa onde isso está muito evidente. Na página 220, cada dia que passa, vejo mais irmã gêmea, vírgula, irmão gêmeo. Esta cadência ele faz ao longo de todo o livro, que dá uma ressonância muito grande e muito interessante. Irmão gêmeo de Jesus. Não tem nada, nem quer saber de poder e de privilégio. Como as aves do céu e os lírios do campo, vivo à intempérie, longe dos templos e dos palácios. Na minha fragilidade humana, encontro a força do ser, e no meu viver desarmado, e à intempérie, experimento-me cada dia mais humana, humano, mais irmã, irmão. Esta cadência, eu estou muito feliz e que confirma a notável domínio de escrita do Padre Mário de Oliveira. Porque, na verdade, também este tipo de tema tem de ser abordado com uma linguagem correspondente à altura, à profundidade desse tema. Este é um trabalho
extraordinário. Tem 120, salta, tem 150, além de saltos, não sei se pode chamar assim, ainda por cima. É um livro que não é fácil, não é, mas que eu penso que é um livro que fica como uma referência, é um livro para nós termos, para consultarmos com muitas referências e que nos ajuda muito à reflexão. É um livro que vai contra a corrente estabelecida, uma altura que predomina é a literatura comercial, é a futilidade. Quando está a falar de um livro destes, é um ato de grande ousadia. Mas, claro, a ousadia é uma reação que o Padre de Maio de Oliveira, da qual ele é mestre. Faz sentido, completamente. Ao longo da vida. E na verdade, assim, sobretudo nos tempos que correm, pegar estas pedradas no charco, para nos abanar, para, enfim, perceber e dizer aos outros que nós ainda continuamos vivos, e contamos com os nossos valores, com as nossas esperanças, com as nossas dores, etc. Com a nossa dimensão humana, que implica a dimensão espiritual. É que estas culturas, vou falar de cultura que ainda este visa, é a visão que a pessoa tem, para nós acabamos de ter, que somos mais preocupados com as questões sociais, espirituais, etc. Diz uma coisa muito simples, tal como a própria doutrina de Jesus Cristo, é que o objetivo de todas estas ideologias, todas estas posições que se tomam, vindo o que é desta cultura que existe. Eu disse com muito de outro grande pensador, que era o professor Agostinho da Silva. É isso, não fora de série. Quando ele dizia que a cultura começa, veja só esta frase da canção, começa de comer decente, habitar seguro, vestir confortável e pensar livre. É considerado isto. Mas é todo um programa Fantástico. que há. Eu penso que este programa, no fundo, é muito comum. Pois não sabe, ao Padre Mário do Oliveira, até que eu lembro até que ele disse professores que nós também todos conhecemos e que então, que é o sal que é necessário nesta sociedade em que estamos. Ora, há umas culturas, e aqui no sentido lato, de domínio de poder, religiões instituídas, não têm esta preocupação. Comer, vestir, pelo contrário. Isso faz com que o autor se rebelde, que é natural, e faz também com que muitos de nós nos inquietamos, nos rebelam-se podem, tem vários vídeos, não. Aí o Padre Mário é doutorado em religiões e ele leva a escrever. Vou fazer também uma extraordinária na página 237, que no caso é assim. A paz do planeta financeiro, esta expressão, planeta financeiro, torna-se ainda mais armada e os sacerdotes pastores multiplicam seus esforços para manterem sob o seu jugo os povos da terra e eles não façam seu o cantar, dançar do cantonês Jesus. E depois de crucificar Jesus na cruz do Império, fundam o cristianismo para, com o seu mítico crístico davídico, poderem continuar a manter os povos da terra a gemer e a chorar no planeta financeiro, na ilusão de que ele é planeta, terra. Mas homem de esperança, porque ele é um homem de fé, felizmente para ele, para mais depois acrescenta. São 2000 anos da tenebrosa Idade Média, que hoje, terceiro milénio, está à beira do fim. Porque os povos da Terra sabem, a esmagadora maioria, e, em lugar de continuarem a gemer e a penar, começam, finalmente,
a cantar, a dançar, sem que o planeta financeiro saiba como fazemos parar. Eu penso que ele tem toda a razão, porque de facto não é o Passos Coelho nem o Ministro das Finanças, nem o Grupo que pertence, nem o Grupo de Bilderberg, nem o Grupo que não vão fazer parar. Eu quero perceber como. Uma coisa é perceber que já tinha visto passar 17 primeiros ministros. Entre os passando, e não estava a ficar passando. Ora, isto é muito. Deixem-nos contar depois do costume daquilo que eu tinha feito. Bem, a nossa vida é um barco, nós vamos a navegar. Por circunstâncias várias apanhamos uma tempestade terrível, e o barco balança por todo lado. O que nós estamos a fazer é não olhar para o lado fora, não enjoamos e fazemos os outros a enjoar. É olhar o horizonte e esperar que o barco chegue ao horizonte, mesmo que não chegue. A esperança é a monomia da fé, da crença, das picotas do domínio. O Padre Mário se coloca. Outro grande vulto da cultura portuguesa, notava a poeta, que era a Natália Correia, que era muito sensível. Ela não era católica, uma religião seguida, mas era uma catequista, era respondendo das preocupações espirituais. Então, é uma frase muito curiosa que dizia assim: não tem importância se os deuses existem ou não, se os milagres existem ou não. O que tem importância é que nós acreditarmos que eles existem, deuses e milagres. Depois, revolante contra o que faz o Padre Mário, princípio e fim, contra o posicionamento das igrejas estabelecidas, que é traiçoeiro tudo isto, ela incentivava as pessoas, sobretudo as mulheres nesta altura, têm talvez mais ênfase, mais energia, a subirem ao mundo e a tirarem Cristo da cruz, a urgente, arrancar Cristo daquele madeiro luminoso. Porque aceitá-lo como faz a igreja tradicional e interiorizá-lo é aceitar, é interiorizar a catástrofe nuclear, a catástrofe demográfica, a catástrofe ecológica, tudo isso. É um artifício, há 2000 anos, é cultivado, é interiorizado nas pessoas para criar uma passividade, uma resignação. Ora, o que fazer é o contrário disso e de Jesus Cristo, até porque é o Deus mais humano de todos, para o seio dos outros deuses e tratamos a festa. A conceito, por exemplo, que agora não foi por aí, ela tem um livro notável sobre isso, que é muito pequenino, que se chama o Mistício. O mistício celebrado entre os homens e os deuses e Jesus. Eu penso que uma da ideia. Eu acho que a Natália Correia ficaria entusiasmadíssima. Isso não tem. E seria importante para ela também, e seria um motivo de grande esperança. Nesta fase, como digo, em que os autores diferentes ao mundo branco aparecerem vozes, aparecerem perspectivas, não, o mundo apenas não para lá do mundo continuam as coisas. E como ninguém diz isto, muita graça de ser e está no diante da minha pessoa. No pequeno, naquele grupo onde estava a Natália Correia, aprecio muito talvez um dos maiores psiquiatras portugueses, que é o Eduardo Luís Cortesão. É uma coisa engraçada, que interpretava os fenómenos políticos, toda a base da psiquiatria, e até o diário. Se eu fosse primeiro-ministro, criava um gabinete de psiquiatras, só para estarem muito atentos, porque nós estamos a lidar com um povo que não conta a cabeça. Temos que começar a tomar medidas dessa maneira. Ora, a gente vê esta preocupação que este homem tinha e que devia ter uma política, e a preocupação que tem os atuais governantes. Seu domínio sem cidade, não há memória, gente. Eu penso que não há, de facto, memória na nossa história recente. Deve haver um
este alinhamento perante a nossa maneira de ser. E desta coisa monstruosa, mesmo esta Câmara a avançar, que é saquear a sociedade portuguesa por gerações e por idades. Nós somos nossos culturais. Isto é gravíssimo. Vai sequela de não vai fazer nada de eu querer retroceder muitos anos. Desculpa. É claro que para nós, eu não tenho culpa, não posso pôr culpa, quer dizer, culpa banana do cavalo, que só disse que já me dá muito tempo. Afirmativo. Afirmativo. É fisicamente, eu tenho acompanhado isso. Mas o que interessa? O que interessa são realmente estas pedras, estas coisas disparadas que nos chegam assim de repente, enquanto nós, cada dia nós apanhamos pancadas mais violentas, de cortes, de anúncios, sobre de facto algo de diferente, de esperançoso. É verdade, porque como eu digo, esta situação vai entrar pouco. Pelo menos a nível europeu, isto vai mudar. Portanto, temos que estar preparados para ter essa resistência. E o Padre Mário, no seu, eu não sei como é que ele estava no mistério, na sua posição, ao longo da vida, mais livros, eu não sei ter dado às pessoas como não se cansou. Que é uma coisa muito forte, fica meio de tudo, não vamos dar assim com uma energia de jovem, com um radicalismo às vezes por vezes de jovem, e que é muito suave, e é personalizado, não é nada, não é nada, vai ter que para a internet, vai ter utilização da internet, vai ter tudo para ter. A pessoa que se cansou do Manuel Alegre, que diz não, é? Quer dizer, tanta gente, isso é muito importante, e a reflexão pode ser muito importante para dar essa lei. Quem tem que ser, eu tenho na fala também muitas vezes, nunca se deve tirar a sério. É um caminho porque uma pessoa que tem fé é uma mais feliz que tem dentro de si. É uma daqueles interiores que tem. Quem não tem, pronto, é mais pobre, não tem esse elemento. Portanto, isso é algo de importante, sagrado. É muito complicado essa ligação com o mistério. É também muito subjetiva. E a postura do Mário Oliveira é diferente entre nós. De facto, ele rejeita. Aí eu não me lembro, não estou dizendo da prisão. Eu digo, deve estar a prisão de facto, mas é um canto. Quero voltar aqui. É raro para ser pessoas. E eu tenho que dar autoridade. Então, isso está uma credibilidade. Se vai ter falado de valor nenhum, eu disse em termos. Agora, ele continua a funcionar na carreira, se calhar. De maneira que, agora voltando a isso, é um ótimo momento para esta época que nós estamos, de reflexão, que urge muito essa reflexão, parar um bocado e pensar o que é que vai acontecer, o que é que vai suceder, calma é. Eu penso que daqui para um ano o país já pode estar diferente, está a estar tudo alterado, não, é difícil para ver as questões em termos de tempo. Agora, este é um livro que nos abençoa, que nos ensina. Somos poucos, mas somos poucos os que estamos aqui. Exatamente. E parabéns ao autor, ao editor. Vou dar fala para vocês. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Neste mundo do mercado, tudo é mercadoria, até um
passa da porcaria que de vós teus afetos ficas mesma, ficas curta, sem calças e sem projetos. Neste mundo pecado, tudo é dele, nada é nosso. O amor reduz-se a sexo e os povos a pele e osso. E os povos a pele e osso, sem comida e sem abrigo, correm para as deusas e deuses com medo de mais castigo. Neste mundo do mercado, o dinheiro é o Senhor. Ninguém conta para nada, só o seu adorador. Só o seu adorador, seja crente ou seja ateu, ou vive sempre em deserto, ou não chegas a ser eu. Neste mundo do mercado, com bancos alimentares e sopa para dar aos pobres, só te safas se acordares, só te safas se acordares e comeres de outro pão. O pão é outro que te deixa, companheira e irmã. Neste mundo do mercado de animais racionais, sem lugar para o ser humano, seus chefes são canibais. Seus chefes são canibais, que comem quem os servir. Não lhes deem vossos filhos, e eles hão de implodir. Não lhes deem vossos filhos, e eles hão de implodir. Neste mundo do mercado. Pois é. Muito bem, muito bem. Lindo. O nosso Fernando da Costa, este monumento da literatura viva também, que nós conhecemos, um representante muito exemplar, paradigmático, como intelectual, como escritor, também jornalista, e que também marca, à sua maneira, este nosso tempo. E ele é um dos que não tem culpa de por aí estar como está. Ele é um dos que não tem culpa. Fez tudo para que estivéssemos exatamente para o oposto disto. Mas outros poderes mais altos salvam, entre os quais está o poder das ideologias que são geradas pelos próprios poderes e que muitas vezes confundem até os intelectuais, porque isto é, quando elas se dizem mais de esquerda, porque toda a ideologia, como concepção do mundo, sem querer, como que se sobrepõe ao próprio mundo, uma concepção sobre ele, sobre a sociedade, e que depois corremos o risco de pensarmos nós, a ideologia, que o mundo corresponde a ela,
E não, o mundo é sempre mais do que qualquer ideologia diga que é. Como mais do que qualquer teologia diga que é Deus. Deus é sempre mais, ou não é. Porque se for igual ao que da teologia, é melhor ser ateu. Porque temos um ídolo que nos vai escravizar. E o pior de todos, porque é tipo um infalível, o absoluto, a verdade pura e dura, que nos vai julgar a todos. E, portanto, um óculo permanente, omnisciente, omnipotente e omnipresente. E hoje, nem Deus tem lugar no planeta, porque só há lugar para o ídolo tal. O planeta, a Terra, está comido pelo planeta financeiro. E o planeta financeiro tem um Deus, que é adorado pelos crentes e é adorado pelos ateus. E o planeta financeiro, com o seu Deus, consegue congregar à sua volta os melhores cérebros, os melhores cientistas, que vai, antes que eles saiam da universidade, já sabe quem eles são. E estão a sair da universidade, já estão a ser contratados para as suas multinacionais. E eles ficam muito contentes, os familiares bem-sucedidos, e em tempos de desemprego, generalizado. Então ainda mais alegres ficam. Que sorte, meu filho teve, a minha filha. Só que depois, a gente vai ver mais tarde as consequências que foram essas vidas e onde é que está o ser humano. Bem que eu agradeço muito ao nosso Fernando, à Costa, eu lembrei dele precisamente que ele é um homem que, com a sua sensibilidade, podia olhar para este livro e surpreender. Veio de um padre, mas claro, este padre tão dissidente, já não me espantaria por isso, mas por conteúdo, porque tem aqui uma conotação nestes salmos, que sendo tantos quantos a Bíblia, são 150 como lá, são do século do terceiro milénio e são também, diz aqui, tenho cuidado de acrescentar, para aqueles. Quer dizer que há uma espiritualidade, eu não gosto da palavra, espiritualidade tem na sua raiz espírito. E quando se diz espírito, espírito é masculino, é do género masculino. Como vento é do género masculino na nossa língua. Porque na língua hebraica, em que os salmos originais da Bíblia foram escritos, é na língua hebraica, espírito não se diz espírito, diz-se ruá. E ruá é feminino. O português não consegue, é tão machista nas suas expressões que não produziu uma palavra para traduzir ruá. E então traduziu por espírito. E como ela não está traduzida, é intraduzível, parece que não temos um termo para isso, eu tenho de escrever ruá. Aqui aparece sempre ruá. E porque é essa força feminina, fecunda, que ou nós vamos por ela e o terceiro milénio se deixa todo ele edificado por ela, ou o terceiro milénio simplesmente não será. Quer dizer, ficaremos todos reduzidos a mercadorias. Pode o planeta sobreviver, mas sem a gente. Ou com a gente mesmo. Sem nenhuma espinha dorsal, acho que daqui a umas várias gerações a gente já vai nascer sem coluna. De tanto andar vergado aos poderes
tantas reverências e vénias lhe fazemos, que deixa de usar a coluna e, portanto, já nasce sem coluna para facilitar a operação de andar por baixo. E, portanto, podemos nascer uma espécie de minhocas grandes. Vejam lá. Também quero agradecer aqui ao nosso Gonçalo, que está a representar a Ética Editores, realmente o editor Jorge, que está a representar em Lisboa, o editor Jorge Araújo, que está na sede da pequena editora nos Arrabaldes do Porto, está na Neve em Festa. Ele caprichou neste livro, pois que leu aqui na contracapa, diz que este livro é com ele temos à disposição pela primeira vez em todo o mundo uma edição dos 150 salmos da Bíblia, mas na versão do 100 milénios, portanto, os assuntos são totalmente todos, a linguagem também, que é uma versão escutada e escrita a pensar também nos muitos ateus, agnósticos, do Deus religião. Do Deus religião, que o cristianismo e as igrejas cristãs, com toda a sua tenebrosa idolatria, esta grande Idade Média, que entra pelo terceiro milénio dentro, só assim é que se entende que haja as senhoras de Fátima, que haja patriarcas, que haja altares, que haja templos, que haja imagens lá, deusas e deuses, que não comem, nem bebem, nem mijam, nem nada. Estão lá. É que, no entanto, depois, como não comem nem bebem, é suposto que ninguém gastasse nada com aquilo, mas gastam, atiram para o dinheiro, alguém come, mas elas não, nem eles. E isto é entrar pelo terceiro milénio dentro, é uma dor de alma. É uma dor de alma porque quem é que está a cegar a mente das populações? Quem é que as cega? Para elas verem como verdade, o que não passa de um pedaço de madeira, ou de um pedaço de ouro, ou de prata, ou de ferro, ou de bronze. E dão mais valor àquilo que ao seu vizinho, que à sua vizinha, que à camada, ao acamado que está à sua porta, ou até está na sua família, ou que está na cadeia, ou que está no hospital, ou que for ocorrer metê-lo num lar. E tem aquela estátua no altar e vai lá usar dinheiro e ajoelha-se. Até o Papa veio ao facto e ajoelhou-se. Isto é o horror dos horrores. Simbolicamente, isto é o horror dos horrores. E ninguém vê isto como perverso. Mas o Papa sabe o que está a fazer. Ele sabe que, fazendo isso, milhares, milhões de pessoas farão exatamente o mesmo, porque têm a ele como paradigma, como modelo, como exemplo. Mas para ele fazer isso, ele está a assumir uma postura, um gesto, no polo oposto das posturas, dos gestos, das práticas de Jesus. E, portanto, ele é o anti-Jesus. Não é o anticristo. Ele é o Cristo. Mas o anti-Jesus, tanto quanto o Cristo é anti-Jesus. Há uma coisa que está ainda por descobrir, e nós agora neste combate, nesta militância. E é por isso a minha juventude, a minha jovialidade, é que eu estou a começar. Diz-se na Bíblia de Abraão que começou aos 75 anos, é a idade que eu tenho. Portanto, é que não há coincidências de Jesus e Cristo. O cristianismo é que nos vendeu sempre essa mentira. Porquê? Aí está. O Cristo toda a gente gosta dele. Porque à sua sombra, isto é simbólico, à sua sombra, depois historicizado, por exemplo, num Papa,
Todo-Poderoso, Bento XVI, que até muda de nome para ser Papa, perde o seu nome humano. Não é por acaso que ele perde o seu nome, José Ratzinger, e passa a ser Bento XVI, de uma dinastia que antes dele já houve 15 Bentos, Papas Bentos. Ele é o 16, que é uma monarquia que vem desde, segundo a história do cristianismo, desde Pedro. Desde Pedro. Por isso, Pedro é o primeiro que funda, como o irmão de Jesus, Tiago, funda o cristianismo. Mas fundam o cristianismo porquê? Contra Jesus. Porquê? Nunca ninguém se lembra que Pedro, nos Evangelhos, isto é da história, já não é do cristianismo, é da história. Que Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando Jesus já está preso. Ele diz, não conhece lado nenhum. Conhecia se ele fosse vitorioso. E isso dizia logo que era um Pedro, com o braço direito. Estava sempre com ele. Mas agora assim, temos ele ali preso. Ali a ser cuspido pelos soldados. Maniatado. Olha, não presta para nada. Nem Deus se valeu. E vou eu agora dizer que conheço. Conheço nada. Por 3 vezes. E 3 vezes na Bíblia significa a totalidade. Negou da totalidade. E, por exemplo, enquanto foi Pedro, só quando voltou a ser Simão é que a sua vida pode ter-se modificado um bocadinho, mas nunca voltou ao verdadeiro ser humano. Ora, o cristianismo começa com que negou Jesus 3 vezes, já que Jesus preso, e que depois nunca se retratou. Vocês vão ouvir o primeiro discurso que é atribuído a Pedro, depois de fundado o cristianismo, está no livro Atos dos Apóstolos, que não é um livro autónomo, é o 2º volume do Evangelho de Lucas, ou de São Lucas. Vocês vão ler o lá, o Evangelho, aquele 2º volume, chamado Atos dos Apóstolos, coloca na boca de Pedro, é um discurso, 50 dias depois da Páscoa, que supostamente seria 50 dias depois da morte crucificada de Jesus, em que ele dirige-se já às multidões, era de esperar que a primeira coisa que ele dissesse é meus irmãos, ou minhas irmãs, ou companheiras, ou companheiros, meus conterrâneos, estava a falar para dizer, residentes, ou que vinham da diáspora, vieram à festa ali, mas depois regressaram. Eu tenho que dizer para vós que eu neguei. Se ele estivesse a falar do mesmo, Jesus histórico, ele tinha começado a reconhecer que o negou. Mas não. Muito carrasco. E começa a provoar. Trago-vos aqui uma boa notícia, que há um vencedor, há um Cristo, já há. Ele venceu tudo, até venceu a morte. Estão a ver? É o filho de Davi, já está, o assassino. O Davi é um rei assassino. É horrível. E o cristianismo desenvolve-se a partir desta pequenina semente. Claro, morreria no ano 70, quando Jerusalém e o templo foram destruídos. Morreria aí. Mas sobreviveu porque já estava espalhado na diáspora, graças a um outro judeu esperto, fariseu doutor da lei, que se chamava Saulo, mas que depois também mudou de nome para Paulo. Quando se muda de nome, quer dizer muda-se de ser. Percebe? Muda-se de ser. De identidade. É como os atores no teatro. Passam a receber o nome da figura que estão a representar e vestem como tal, têm máscara como tal. Mas estão a fazer um teatro, de 1 hora, 2 horas, não é a vida inteira. E a gente sabe o que é teatro. Agora, fazer da vida inteira um teatro. E fazer disso profissão. E depois ainda ser canonizado. Posto como modelo para os demais. Estão mesmo a convidar-nos a nunca sermos nós próprios. A nunca sermos autênticos. E então há uma religação na alienação.
que é o que normalmente a religação, na alienação, fazem as religiões. É na alienação, nivelam-nos por baixo, religam-nos por baixo, no inumano, no desumano, de joelhos todos, ali, todos deste clube, mas todos de joelhos, e pagamos, nivelam-nos. E há a religação de que fala este livro, maiútica. A gente religa-se, somos todos muito frágeis, temos consciência disso, e gostamos de ser frágeis, não queremos ser outra coisa, gostamos de ser o que somos, a nossa autenticidade, e religados também por baixo, mas em sistema de vasos comunicantes. E então, um está a crescer, estão todos a crescer. Até à plenitude do humano. E quando chegamos ao limite, ao tal muro branco, se chegar lá, ao limite do humano, o que é que se faz? Bem, lá que este muro, ou desisto, e é como de repente voltar à saca terra, ou rebento com o muro. Rebento com o muro. E então fui até ao limite e venci o limite. Disse a Valda, afinal há mais vida para lá. Que descoberta eu fiz. E como a fiz, ainda estou dentro da história, nunca mais queiram que seja lenta. Agora vou sempre relar. E quem quiser acompanhar, nos acompanha. Se não quiser. Problema seu, já não é meu. Estão a ver? E é aqui que este salmo está nesta vontade de Deus, que é uma espécie de convite delicado, a que a gente, quando se barra com o mundo, não diga, pronto, já cheguei lá e agora vou-me governar. Vou viver dos meus rendimentos, daquilo que consegui, não sei o quê. Não. Rebento com o mundo. Porque senão volta à saca zero. E é preciso nunca voltar à saca zero, querem eles. E há um princípio revolucionário em política. A fé maiútica é uma fé política, tem um projeto político. Há um princípio revolucionário que diz que nunca se deve-se, melhor, não é nunca, deve sempre fazer o contrário do que o inimigo quer. Se o inimigo quer que a gente esbarre ali contra o muro e diga, pronto, agora já cheguei aqui, pronto, agora vou viver do meu cantar estou fazendo isso aqui. Então, eu fico assim contente. Consegui. Eu já ganhava no meio de tudo. Este foi na nossa cantiga. Mas chega lá e resta com o muro, estamos tramados com este. E agora? Onde é que a gente se segura? Onde é que a gente se põe as mãos? Não sabemos dele, não vemos. Alguém vê no ar. Pois não. E no entanto, O muro não pode ser confortável. tem que ser arrebentado. Tem que ser arrebentado, porque senão ele acaba por nos esmagar. E esta é a postura de Jesus. Chegou ao fim e diz assim, foi até ao limite. É uma coisa impressionante em Jesus, histórico. É que a última frase que é atribuída a Jesus é o Evangelho de Marcos, que ele registra de forma quase cruel. Quase cruel. Jesus está crucificado, está toda a gente a fazer chacota dele, todos o traíram, mesmo lá os mais próximos, e ele foi preso e condenado porque o traíram. Senão não era, porque ele andava meio clandestino. Mas traíram. Disseram onde é que ele ia dormir aquela noite, em clandestinidade. É para essa. E então, ele desse daquela escuridão total e disse, formulou uma pergunta que ficou a ecoar, que está a ecoar através dos tempos. Meu Deus! A cultura toda judaica é um judeu gema. Mas anti-judaísmo. É um judeu anti-judaísmo. E o judaísmo não lhe perdoou por isso. Por isso basta e até entrega ao Império. Quando ia sempre lá tentar resgatar qualquer judeu que o Império prendesse, e esse tal por lá levar. Não podia com ele, porque ele era um judeu anti-judaísmo. E então, meu Deus, por que me abandonaste? A pergunta.
E ninguém responde. Fica um vazio, puro. E quem faz os porros está comigo. E diz o Evangelho. E são mulheres que estavam lá presentes, as mulheres é que testemunham isso. E estávamos um grande grito, usar um gerúndio, que eu não gosto de usar, aqui nunca encontro um gerúndio neste grito, que eu não gosto. Aprendi em jornalismo que o gerúndio era uma forma de dizer uma frase, contornar, começar logo, em vez de começar pelo sujeito, começar logo. Considerado que não sei quanto, estamos presentes, não sei quanto, em vez de entrar logo a matar com a notícia. Foi uma regra esporádica que me ensinou, de jornalismo. E então, as mulheres estavam presentes e registram esse momento. E dizem, e que depois disso, passado um bocadinho, diz, e dando um grande grito, entregou a sua relá. Que é o seu sopro. Entregou. E é essa relá que derruba o muro. E é por isso que ninguém lhe põe a mão à relá. E quanto mais mulheres e homens houver possuídos, habitados, conscientemente possuídos, habitados andamos todos, mas ter consciência que andamos habitados desta rua, em vez de estarmos a caminhar para a velhice, estamos a caminhar para o recém-nascido, já para lá do mundo. Porque desde que a gente entrega a rua, já vive para lá do mundo. Eu não sei se sabem, mas o meu livro, o novo livro que eu publiquei, chamado Novo Livro do Apocalipse, em outubro de 2009, Areias Vivas, já tem lá o meu testamento, porque eu considero esse o meu livro póstumo. Quer dizer, a partir daí, procuro ser mais ruá, vento, sopro, que se entrega. E por isso, eu não sinto os anos a passar, senão para ser cada vez mais este sopro, esta ruá. Quanto mais para crescer, e estiver lúcido e consciente, a mente esteja saudável, capaz, é para ser ainda mais radical. Por isso não é de estranhar. Já era radical nos anos 70, e a Pico se meteu comigo 2 vezes, para cá para eu aprender, para a sua vergonha. E, claro, agora em 2012 e 2013, e que ainda aí virá. Por voar. Se tornar letra, o que ainda aí virá. Porque as letras matam. Sozinha a letra mata. Mas a letra com roar é o que há politicamente mais subversivo e conspirativo. Não é? Daí que se levem o livro, como vier poucas pessoas, levem para alguém. Mais 1 ou 2 pessoas, está bem? Está bem. E oferecem, ou vendem, ou dão, como vocês não querem. Bom, obrigado a todos. Também aqui à biblioteca. Muito obrigado a todos. Deixem-me só agradecer exatamente à Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro pela cedência deste espaço para a apresentação do livro. Àqueles nossos amigos que estão ali acima que já deveriam ter saído e que ainda não saíram. Mas, só para completar aquilo que o Padre Mário acabou de dizer, eu gostava de vos contar duas, não vou ler nada daqui, mas gostava de vos contar só 2 pequenas histórias. Uma delas tem a ver com o muro, com um espetáculo em que eu participei há muitos anos atrás na Comuna de Pesquisa. O espetáculo chamava-se exatamente O Muro e era baseado nas aventuras de João Sem Medo, escritas por José Gomes Ferreira. E é a viagem de João Sem Medo até ultrapassar o muro.
E quando ultrapassa o muro tem dois caminhos, o caminho das pedras e o caminho da felicidade, que tem uma fada que diz: meu amigo, para seguir o caminho da felicidade tens que cortar a cabeça e pôr uma bola de ténis ou uma bola de futebol em cima do pescoço. Mas o caminho das pedras, as pedras têm bocas e vão-te morder nos calcanhares e vai ser uma coisa terrível, mas ele vai para o caminho das pedras. E depois, quando ultrapassa o muro, infelizmente não acontece aquilo que o Padre Mário preconiza, mas ele muito contente, porque ele tinha vindo de uma aldeia chamada Chora que logo bebes, que era uma em que as pessoas só choravam. E ele depois, então, de ultrapassar o muro, resolveu o problema montando uma fábrica de lenços de papel e enriqueceu a vender às pessoas. Mas, só para vos dizer que em relação a nós todos que estamos aqui, vou recordar um dos poemas, dos poucos poemas que eu sei de cor, de um poeta e um escritor que já faleceu, que dá o nome de Mário Henrique Leiria, e que acho que cada vez é mais atual. É mais ou menos tão atual como o Sermão de Santo António aos Peixes, do Padre António Vieira, ou como o Elogio da Loucura, do Erasmo de Rotterdam. Só que é mais pequenino. E o poema chama-se Ritual Cotidiano e aprendi-o de um queridíssimo amigo, também já desaparecido, e também amigo do Fernando, que era o excelente ator e homem de cultura chamado Mário Viegas. Isso, espetacular. E o Ritual Cotidiano diz assim, e eu só espero que nenhum de nós se reveja neste poema que eu vos vou dizer. Era uma vez uma néspera que estava deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Veio uma velha e disse: ora, uma néspera! E zás, comeu-a. É o que acontece às nésperas que estão deitadas, muito caladas, a ver o que acontece. Muito bem. É bem que nós estamos nésperas. Realmente foi desconhecido. Então, mais uma vez, muito obrigado. E aqui estamos então para encerrar aqui esta nossa sessão. Muito obrigado pela vossa visita. Obrigado. Jesus é assim, 2 ou 3. Já vamos mais que 3. Está bem? É,